Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos falar algo hoje a respeito de doutrinas. Constantemente, nós membros pertencentes a igrejas tidas como tradicionais ou históricas, somos questionados sobre não termos doutrinas. São membros de outras igrejas denominacionais que dizem que nós não temos doutrinas. Somos igrejas sem doutrinas, sem conhecimento de Deus. Entretanto, há um problema aqui pelo seguinte: são pessoas que confundem práticas, costumes e doutrinas. Não são pessoas que têm um conhecimento e acabam falando algo que não é verdade. Infelizmente, algumas pessoas ficam quietas, são silenciadas por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Assim, irmãos e irmãs, quando alguém te criticar e dizer que você é membro de uma igreja que não tem doutrinas, cuidado, porque nós temos doutrinas sim. O que acontece é que boa parte das pessoas confundem práticas e costumes que para elas são doutrinas, e isso está errado. O que são práticas? Como nós entendemos as práticas? Por exemplo, o esporte é uma prática em que as pessoas participam. O exercício físico em casa ou em algum outro local é uma prática de vida. A bondade é um ato em que nós demonstramos uma prática de vida. O nosso testemunho diário, o testemunho que nós damos, como as pessoas nos conhecem, o que nós fazemos, isso mostra que nós temos uma prática de vida, dar um testemunho de vida. Esses exemplos mostram o que é prática. Sobre costumes, como exemplos, temos o seguinte: o uso de roupas, os trajes. Para cada ambiente, nós costumamos usar algum tipo de vestimenta, ou seja, o uso de roupas diferenciadas é um costume. A maquiagem das mulheres também é um costume. Ela usa ou não. O cabelo curto ou comprido, o corte, o uso da barba ou não, do bigode, também é um costume. A diversão, como nós nos divertimos, cinema, teatro, praia, o que é que seja, também tem a ver com costume. Não ingerir bebida alcoólica também faz parte, a abstenção é um costume. São exemplos que nós temos aqui sobre costumes. E agora vamos falar sobre doutrinas. O que são doutrinas? Livre-arbítrio, graça preveniente, escatologia, fé, trindade, são exemplos de doutrinas. O que são doutrinas? São temas de conhecimento, em que podemos aprender algo. Mas, infelizmente, muita gente entende que mulher não pode cortar o cabelo, não pode maquiar, não se pode assistir televisão, não pode ir na praia. Entende que isso são doutrinas. Não são doutrinas. São práticas e são costumes. E dependendo de qual seja a instituição religiosa, cristã ou não, ela tem práticas, ela tem costumes e tem doutrinas, temas de conhecimento. No nosso caso, a doutrina da escatologia fala sobre o fim de todas as coisas,
o fim da criação. A doutrina do livre-arbítrio, ela nos mostra que o ser humano recebeu a liberdade de Deus para aceitá-lo ou rejeitá-lo. Deus nos deu essa liberdade, porque Deus não quer ninguém como marionete. Por isso Deus nos deu essa liberdade. A doutrina da graça, em que Deus nos deu a graça, a sua presença, o dom, é um tema muito importante para nós. Deus tem nos abençoado. A doutrina da fé, em que podemos conhecer algo muito importante sobre essa atitude nossa do crente em Cristo Jesus, em que temos fé nele, fé no Deus Trino, a doutrina da Trindade, na qual nós estudamos ali a pessoa trina de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, nós temos um entendimento sobre o que é ser uma igreja com doutrinas. E nós temos doutrinas. Nós herdamos doutrinas. Nós, como igreja, temos também nossas práticas e costumes. E assim é uma grande diferença. Por isso, minhas irmãs, meus irmãos, se alguém diz para você que nós não temos doutrinas, são pessoas que não sabem de fato o que são doutrinas. Falam demais. Acusam as igrejas tradicionais ou históricas de não terem doutrinas, estão fazendo uma afirmação errada, enganosa, por não conhecerem a nossa igreja. Ou se já foram membros da nossa igreja e foram para outras igrejas, nunca se preocuparam em conhecer as nossas doutrinas, nossas práticas, nossos costumes, a nossa história, a nossa vida. E aí ficam criticando a nossa vida, a nossa escolha de sermos membros da igreja a qual estamos filiados e filiadas. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quando eu era membro da igreja, membro recente, eu ouvi muitas vezes isso. Eu ser criticado por participar dessa igreja e diziam que eu devia sair porque era uma igreja que não tinha doutrinas. O meu entendimento era pouco. Eu fiquei confuso e busquei meu pastor. E ele me ensinou, ele me orientou, tirou minhas dúvidas, que há uma diferença. São pessoas que não conseguem entender que há uma grande diferença sobre práticas, costumes e doutrinas. Espero que nesse momento você esteja tirando as suas dúvidas sobre o que são as práticas, os costumes e doutrinas, porque nós temos doutrinas. Somos uma igreja tida como histórica ou tradicional? Sim, e temos doutrinas, temos práticas, temos costumes, temos uma história. E quando dizem que a nossa igreja é uma igreja tradicional, as pessoas fazem uma confusão. Igreja tradicional tem a ver com história. Tradição é uma história de vida. Ela teve começo, ela está tendo um desenvolvimento. Tradição é história. Agora, o que querem criticar é a nossa forma de fazer os nossos cultos. Sermos uma igreja litúrgica, temos uma liturgia de culto. Nos criticam por causa disso. Até a liturgia de culto, para nós, é uma forma doutrinal de aprendermos algo muito importante na nossa vida. Quantas vezes eu fui criticado, imagino que você também já foi criticado ou criticada
por fazer parte de uma igreja que dizem que não tem doutrinas. Minha irmã, meu irmão, rejeite isso. A nossa igreja tem doutrinas, tem práticas e tem costumes. Compete a cada um de nós, a cada uma, conhecer, buscar o seu pastor, a sua pastora, e pedir, e dizer: eu quero conhecer as doutrinas, as práticas e os costumes da minha igreja, para que quando eu for questionado, questionada, eu possa responder e não ficar na defensiva sem saber o que dizer. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por saber que Tu tens agido também em nossa igreja. Não importa se seja pentecostal, neopentecostal ou tradicional. Temos a certeza que Tu tens estado também na nossa igreja denominacional. Tu tens nos abençoado e nos agraciado. Senhor, Tu tens respeitado a nossa individualidade e nos amado, e enviado Seu Filho Jesus para nos abençoar e nos salvar. Assim Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.